Queridos, eu quero saudá-los novamente com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. É tão bom estar com você. Agora, o que Deus vai fazer de você e vai fazer de mim? De mim, eu acho que Ele já não vai fazer muita coisa, porque eu já estou numa idade bastante avançada. Mas talvez Ele faça algumas coisas também através de nós ainda. Ele tem feito muitas coisas e continua fazendo, e eu quero estar à disposição dEle que Ele faça mais coisas. Mas Jesus quer que nós possamos aprender a ser dependentes dEle e fazer como Ele gostaria que nós fizéssemos. Mas nós todos temos alguma coisa dentro de nós que é complicadinho. E nós queremos fazer muitas coisas do nosso jeito e assim como nós entendemos que devemos fazer. Jesus tinha 12 discípulos, 12 homens, tão diferentes um do outro, mas tão diferentes um do outro, que não tem quase como descrever como eles eram diferentes. Um era pescador, outro era cobrador de impostos, outro era tesoureiro, outro era isso, outro era aquilo. Cada um tinha, um era revolucionário. Ele junta tudo isso numa panela só e faz deles 12 discípulos seus. E ele vive com eles praticamente 3 anos. E aí quando chega no final da sua vida, que ele tinha ensinado todos os 12 da mesma forma, com a mesma palavra, diz assim: quando Judas, que o havia traído, viu que Jesus fora condenado, foi tomado de remorso e devolveu aos chefes dos sacerdotes e aos líderes religiosos as 30 moedas de prata e disse: pequei, pois traí sangue inocente. Eles retrucaram: o que nos importa? A responsabilidade é sua. Então Judas jogou o dinheiro dentro do templo e saindo foi e enforcou-se. Os chefes dos sacerdotes juntaram as moedas e disseram: é contra a lei colocar esse dinheiro no tesouro, visto que é preço de sangue. Então decidiram usar aquele dinheiro para comprar o campo do oleiro para cemitério de estrangeiros. Por isso ele se chama Campo de Sangue até o dia de hoje. Então se cumpriu o que fora dito pelo profeta Jeremias. Tomaram as 30 moedas de prata, o preço em que foi avaliado pelo povo de Israel, e os usaram para comprar o campo de oleiro como o Senhor havia ordenado. Judas, e seu final horrível. Esse é um tema que não se trata muito em igrejas em diferentes lugares. Judas foi um dos apóstolos, um dos 10 apóstolos aí em Mateus capítulo 10, onde nós temos a relação dos 12 discípulos. Lá está Judas. Ele foi testemunha dos maiores sinais e milagres. Ele ouviu as mensagens mais poderosas de Jesus. Quando Jesus enviou os 12 de 2 em 2, ele também foi. A Bíblia não diz com quem ele foi, mas ele foi testemunhar também e experimentar os milagres e tudo aquilo que Deus queria que ele fizesse. Ele atuou como apóstolo em Marcos capítulo 6. Ele teve a confiança de todos, pois administrava o caixa. Ele era o tesoureiro do grupo de discípulos. Eles confiaram a ele o dinheiro. Ele tinha o dinheiro consigo, porque eles ganhavam aqui, ganhavam ali, daí eles podiam comprar comida aqui, podiam comprar comida ali. Então eles tinham dinheiro, mas ele amou o dinheiro. E o dinheiro é a raiz de todos os males. Eu vou dizer uma coisa para você, querido ouvinte. Dinheiro é necessário. Você precisa tê-lo para comprar, para viver, para sustentar sua família. Mas o dinheiro pode nos prender de uma forma tal que nós não temos mais liberdade nenhuma. Então, cuidado. Quando Jesus disse para eles, lá em João capítulo 13, e eu abro a Bíblia em João capítulo 13 para ler para nós o que Jesus disse lá. Em João 13, de 21 a 30, ele faz uma demonstração muito séria aos seus discípulos. Quando ele diz: depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou: digo-lhes que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam para os outros sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esses discípulos, como dizer: pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou: Senhor, quem é? E aí ele dá a declaração e mostra quem vai ser. Ele despreza, Judas despreza essa advertência.
ele torna-se com isso um instrumento de Satanás. Instrumento de quem você e eu somos. Instrumento de quem você e eu nos oferecemos. Porque se você olha para o final da vida dele, ele morre de uma forma horrível, ele vai e se enforca. É horrível isso. Já vi pessoas enforcadas também. É terrível você ver a pessoa lá enforcada, pendurada. E com o preço foi comprado um terreno. Ou seja, foi terrível o que aconteceu. Foi terrível a forma como ele traiu. Foi terrível tudo o que envolveu este homem. Porém, nós precisamos aprender com isso. Não é eles que têm que aprender, nós temos que aprender. E nós precisamos pedir sempre de novo a Deus, renova dentro de nós. Renova o que precisa ser renovado. Faz de novo. Faz melhor. Modifica. Transforma-me. E faz de mim um servo segundo a tua vontade.